1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 8, diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também, aliás, nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso nós somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Amém. Continuando aqui o que nós estamos estudando, deixa eu recapitular brevemente. Paulo passou pela cidade de Tessalônica, em Atos capítulo 17. Quando você lê as cartas de Paulo, é interessante você ler o livro de Atos para você compreender o que está acontecendo. E Paulo passou por Tessalônica por pelo menos um mês, pregando a palavra de Deus ali. E ele ensinou tanta coisa em um mês, embora ele pregou 3 sábados na sinagoga, com certeza ele não perdia tempo. E todos os dias, com certeza, ele estava na casa de Jason, de outros irmãos, pregando a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus para aqueles irmãos lá. De maneira que uma multidão de pessoas se converteu ao Senhor. A Bíblia fala em Atos 17 que muitos judeus se converteram ao Senhor, uma multidão de gentios piedosos e muitas mulheres importantes na cidade de Tessalônica se converteram ao Senhor. E por causa disto, uma grande perseguição se levantou, porque os judeus, os líderes religiosos, ficaram com inveja de Paulo e por causa disto levantaram um tumulto na cidade, dizendo que Paulo pregava um outro rei, não César. As autoridades, com medo de sofrer represária por parte do império, do imperador romano, eles então tentam prender a Paulo, mas a Bíblia fala que os irmãos durante a noite mandam Paulo e Silas para a cidade de Bereia. E uma confusão se levanta na cidade de Tessalônica, invadem a casa onde Paulo estava hospedado, prendem o homem que estava hospedando a Paulo, o homem chamado Jason, levam-no para a prisão. Ele sai de lá pagando uma fiança, mas uma perseguição religiosa muito grande se levanta na cidade de Tessalônica, e Paulo é obrigado a sair da cidade juntamente com Silas, e Paulo vai para a cidade de Bereia. Quando os judeus descobrem que Paulo prega na sinagoga em Bereia, vão para lá uma comitiva, agitam a cidade. Paulo foge da cidade novamente e vai para a cidade de Atenas, e as pessoas que levaram Paulo para Atenas, Paulo e Silas, quando levaram Paulo para Atenas, Paulo fala para eles: olha, vocês falem para Silas e Timóteo virem o mais rápido possível até Atenas, se juntarem a mim, porque Timóteo e Silas ficam em Bereia por alguma razão, e Paulo vai sozinho para Atenas. Quando Paulo está em Atenas, me parece, quando a gente lê os textos da Bíblia, que por causa da ordem de Paulo, olha, fale para Silas e Timóteo virem imediatamente se encontrarem comigo. Me parece que Silas e Timóteo, eles vão até Atenas e se encontram com Paulo. No livro de Atos, quando você lê Atos, Paulo está sozinho em Atenas. Mas quando você lê aqui, em Tessalonicenses, você descobre que a Bíblia fala que no versículo 1, Paulo ele fala o seguinte:
nos pareceu bem ficar sozinhos em Atenas. Ele coloca no plural, pareceu-nos bem. Ele não coloca, me pareceu bem ficar sozinho em Atenas, mas pareceu-nos, de maneira que parece que ele e Silas, eles estão em Atenas e eles mandam então Timóteo voltar até a Tessalônica para ver o estado da fé dos irmãos. E em algum momento aqui Paulo manda Silas ao encontro de Timóteo, de maneira que quando você lê Atos, você vê realmente Paulo sozinho em Atenas e vê lá chegando Silas e Timóteo vindo da Macedônia. Então Paulo fica livre para pregar lá na cidade de Corinto. Eles vão encontrar Paulo em Corinto. Paulo fica em Atenas sozinho, depois vai para Corinto e em Corinto ele espera Timóteo e ele espera a Silas virem para encontrá-lo. Agora, o interessante é que quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que acontece tudo de um momento para o outro, mas não era tão simples assim. As viagens eram extremamente difíceis, de maneira que no versículo 1, Paulo fala, pareceu-nos bem, porque ele fala que ele tinha vontade de voltar lá, mas o diabo barrou o caminho dele, ele não tinha como voltar. E então o que nós vamos fazer? Porque Paulo estava extremamente preocupado com os irmãos que ficaram em Tessalônica, novos convertidos, uma nova igreja surgindo aí, e Paulo tinha medo, preocupação. Ele diz no versículo 5 que o diabo tentador tentasse os irmãos, provasse os irmãos, e os irmãos acabassem abandonando a fé no Senhor. Que no meio das lutas, das tribulações, os irmãos acabassem descrendo de Deus. Então Paulo queria voltar para lá, mas eu não posso voltar para lá. Então ele, conversando com Silas, a melhor solução, Paulo e Silas, nós não podemos voltar para lá. Eles sabiam que os dois eram os líderes, nós não temos como voltar para lá. O diabo barrou a porta, fechou a porta diante de nós. Então nos pareceu bem que nós devemos mandar Timóteo para lá para saber o estado da fé. Ele diz aqui para confirmar, exortar, fortalecer. A palavra confirmar é encorajar, é fortalecer, é animar. Esta é a razão. Exortar não é descer o pau, exortar é consolar, é levantar. Então o objetivo era, os irmãos estão passando por lutas, nós precisamos mandar Timóteo lá para encorajar, fortalecer, animar, ajudar os irmãos, incentivar os irmãos, cuidar dos irmãos nesses dias, para que a fé deles, sendo provada e tentada pelo diabo, eles não percam a sua fé. Interessante que Paulo não fala, o Espírito Santo está guiando ou nos dirigiu, mas ele usa a palavra parecer, me pareceu bem, porque algumas vezes nós queremos tomar algumas decisões em nossa vida somente se Deus falar para a gente, mas às vezes a gente tem que analisar os fatos e ver as necessidades e entendermos que o Espírito Santo coloca paz em nosso coração de que é aquele caminho que nós devemos tomar. E Paulo falou, olha, nos pareceu que esta era a decisão correta, e nós então enviamos Timóteo para saber do estado da fé dos irmãos, porque não era fácil. Timóteo era um jovem, Timóteo tinha aproximadamente 20 e poucos anos de idade. Paulo iria mandá-lo para uma cidade onde havia um tumulto, onde irmãos tinham sido presos. Timóteo poderia ser preso, Timóteo poderia ser morto, Timóteo poderia sofrer, ele era um jovem. A viagem era extremamente longa, de Atenas a Tessalônica, dá mais ou menos 510 quilômetros hoje, pelas estradas. Naquela época, ele não ia de carro, nada disto. A probabilidade é que ele viajou a pé, e se você viajar
500 quilômetros a pé, subindo montanhas e descendo montanhas, você vai demorar praticamente um mês de viagem, e um mês de viagem para ir, um mês de viagem para voltar, e mais 10, 20 dias, um mês que ficasse na cidade de Tessalônica. Então, quando Timóteo volta, talvez 2, 3, 4 meses se passaram, e Paulo teve que esperar e orar: Senhor, guarda a vida de Timóteo, sem saber. Naquela época não tinha o celular, não tinha o telégrafo, não tinha algum meio que mandasse uma mensagem rápida, um WhatsApp, não tinha jeito. Naquela época você tinha que esperar as notícias chegarem, alguém trazer alguma notícia. Então Paulo fala: me pareceu bem, me pareceu o melhor, o mais sensato, mandar a Timóteo para saber o estado da fé de vocês, e confirmar, e consolar, e ajudar, e orar por vocês, e incentivar vocês, porque eu temo que o tentador venha provar a fé de vocês, e o nosso trabalho tenha sido vão no Senhor. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por lutas e provações em nossa vida. As dores fazem parte da vida, as perdas fazem parte da vida, as tribulações fazem parte da vida. Paulo ele fala que as perseguições ao cristianismo fazem parte da vida do cristão. Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele falou: nós teríamos aflições. A Bíblia fala: se você quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, você vai ser perseguido de alguma maneira. Não pense que mesmo num país livre que nós estamos, se o evangelho cresce, não pense que o diabo fica com os braços cruzados, deixando a igreja prosperar. Não, ele levanta coisas para perseguir, oprimir a fé dos irmãos, para tentar desanimar, para tentar atacar. Paulo fala no versículo 5, olha, eu não me sendo possível continuar esperando, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Porque o diabo, quando a gente está passando por lutas, e todos nós vamos passar por lutas em nossa vida, o diabo sempre vai falar, o tentador, Paulo chama o diabo aqui de tentador, aquele que tenta o irmão, tenta fazer você errar o caminho, tenta desanimar você, tenta preocupar você, tenta abater você, tenta entristecer você, tenta jogar a tua fé no chão. O que o diabo quer é roubar a tua fé. Ele não está interessado no teu dinheiro, ele está interessado em roubar e matar a tua fé, o teu amor e a tua esperança no Senhor. Então Paulo fala: eu temo que o tentador, aprovando vocês abandonem a fé, e o nosso trabalho tenha sido inútil, tenha sido vão, nós estarmos aí na cidade. Porque o tentador vai falar na tua cabeça, meu amado. Todas as vezes que nós passamos por uma luta e nós não entendemos, o diabo vai falar em nossa cabeça. Ele vai questionar o amor de Deus, ele vai questionar o cuidado de Deus, ele vai questionar como é que um Deus bom pode permitir uma coisa dessas acontecer com você. Como é que um Deus bom pode permitir que uma coisa dessas aconteça com aquela criança? Como é que um Deus de amor, como é que um Deus que fala que ama você e que cuida de você, não ouviu a tua oração naquela hora que você mais precisava? Então é evidente que o diabo, ele usa as coisas e usa as circunstâncias para querer roubar a tua fé, para que você comece a questionar a Deus. Realmente estou servindo ao Senhor e agora eu perdi a minha família, eu estou servindo a Deus e agora eu estou preso por causa da minha fé, eu estou servindo a Deus e os meus familiares me colocaram para fora de casa, eu estou servindo a Deus e agora parece que eu tenho mais lutas do que antes, eu estou servindo a Deus e parece que algumas vezes eu oro e Deus não ouve a minha oração, e o diabo vai tentar questionar
encorajar você. Por que que um Deus bom, por que que um Deus bom permite certas coisas ruins? Por que que um Deus poderoso, Ele não age se ele é bom, se Ele é amor, se Ele é poderoso, se Ele pode fazer, se Ele pode livrar? Por que é que Ele não livrou? Por que é que Ele não curou? Por que é que Ele não falou? Por que é que Ele não fez algo naquela hora que eu precisava? A minha família inteira ia crer no Senhor, mas eu esperei, orei, jejuei, e Deus não agiu. E o diabo trabalha isso daí. O diabo trabalha para tirar a nossa fé no Senhor. Como ele trabalhou com certeza lá na vida de Jó, quando Jó perdeu as coisas, perdeu os bens. Jó era rico, já era crente, Jó amava a Deus, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos morreram lá no desabamento da casa, perdeu a sua saúde, ficou lá se esfregando. A sua mulher falou para ele: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Que adianta você servir a Deus e toda essa tragédia aconteceu na sua vida? E Jó falou para ela: você fala como uma louca. Eu recebi coisas boas de Deus e eu posso receber coisas ruins também, embora não tinha sido Deus que tinha agido. A Bíblia fala que foi o diabo que roubou, o diabo que vem para roubar, o diabo que vem para querer enganar e mentir. Ele é uma pessoa ativa na terra, ele quer causar o mal. Deus sempre quer fazer o bem para a tua vida, mas às vezes a gente sofre em nossa vida não apenas por culpa nossa, às vezes a gente sofre por culpa dos outros. Você pode ser crente, amar a Deus, e você vive num mundo em que tem dores. Você vive num mundo que tem aflições. Sim, posso ser crente e sirvo a Deus e tomo decisões corretas em minha vida, mas eu não vivo sozinho. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho irmão, eu tenho esposa, eu tenho marido. O marido vai lá e toma uma decisão errada, a esposa vai lá e toma uma decisão errada, o filho vai lá e toma uma decisão errada, o pai vai lá e entra na bebida, o filho vai lá e entra nas drogas, e você sofre por causa dos outros, e você chora por causa dos outros, e você se lamenta por causa dos outros. Às vezes a gente tem aflições em nossa vida. A palavra aflito, Davi ele falou assim: olha, eu estou sozinho e aflito. Ele fala no Salmo 25, eu estou sozinho e aflito, alivia-me as tribulações do coração. Às vezes o que acontece é que a pessoa ela é atacada, ela permite que o diabo atribule o seu coração. A palavra aflito significa ansioso, agoniado, inquieto, angustiado, preocupado. É isso que o diabo quer fazer, porque você pode ter problemas na sua vida e não deixar que os problemas incomodem a você, mas você pode ter problemas em sua vida e os problemas angustiarem você, oprimirem você, deixam você inquieto, agoniado, preocupado, sem dormir, questionando a Deus, questionando o amor de Deus. Então Paulo, ele fala: eu vou enviar Timóteo para confortar, para fortalecer, para encorajar vocês, porque senão o nosso trabalho vai ser inútil. Ele diz no versículo 3 aqui: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Esse é o objetivo. Não se inquiete com essas tribulações. Tribulações todos nós vamos ter na vida. Mas Paulo fala: olha, nós enviamos Timóteo a vocês porque ele é ministro de Deus, ele é homem de Deus, é servo de Deus, ele é jovem. Paulo até mesmo escreve para Timóteo numa carta: ninguém despreze a tua mocidade. Ele é jovem, mas ele é um ministro de Deus e ele vai consolar, ele vai fortalecer a fé de vocês, ele vai encorajar vocês no meio da tempestade, no meio da luta. Sabe por quê? Porque o que eu quero é que ninguém de vocês se inquiete com essas tribulações, ninguém de vocês fique aflito por causa dessas tribulações, ou ansioso, ou angustiado, ou preocupado com essas tribulações. Sabe por quê? Porque ele fala aqui: olha, porque vós mesmos sabeis que nós estamos designados para isto. Vocês mesmos sabeis que eu falei para vocês quando estava aí, que a gente iria passar por tribulações e aflições e lutas na vida. Às vezes acontece, nós vamos passar por essas coisas. Elas não devem abalar a nossa fé.
Elas não devem abalar a nossa vida. Elas não devem fazer com que a gente comece a descrer em Deus. Eu não posso descrer em Deus. Sabe, uma das maneiras de eu vencer, uma maneira de eu não me inquietar com as tribulações, é saber que elas são inevitáveis na vida. É saber que em algum momento da minha vida, eu vou passar por uma situação que eu não tenho uma explicação lógica para aquilo. Às vezes eu não tenho uma explicação lógica para aquilo. Não adianta você se culpar, o que é que eu fiz para isso acontecer? Por que isso aconteceu? Não adianta, tem coisas que não tem uma explicação. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele não vive pelo que ele enxerga, ele vive pela fé. Eu não enxergo, eu não entendo, eu não compreendo, eu não tenho as razões, eu não sei os porquês, eu não tenho uma resposta, mas eu vivo pela fé, eu vivo crendo em um Deus que conhece todas as coisas, que sabe todos os detalhes. Eu vivo crendo em um Deus que conhece todas as respostas e sabe o amanhã antes mesmo que ele aconteça. Então eu creio em Deus mesmo não enxergando as coisas. Estas decisões que nós temos. Paulo ele fala duas vezes aqui, olha, no versículo 3, porque vós mesmos sabeis que nós estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, nós predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Nós falamos isto para vocês. Quando a gente se prepara para algo, nós vamos ser menos abalados por aquilo. Nós vivemos num mundo que pessoas sofrem, choram. Pessoas são traídas, você perde o emprego, você passa por momentos difíceis, você perde pessoas queridas. Tem pessoas que por uma infelicidade, uma tragédia, às vezes perdem um filho pequeno. A gente sempre espera que os filhos partam depois da gente, mas às vezes acontece, uma pessoa perde o filho, perde a filha, uma dor terrível. E o que Paulo está falando é que nós não podemos deixar, sabe, quando acontecem estas coisas em nossa vida, o tentador logo vai vir para acusar, para falar, para tentar levantar versículos da Bíblia contradizendo aquilo que nós cremos, vai tentar levantar coisas em nossa mente para que a gente fale, eu não quero mais servir a Deus, eu não entendo, mas a gente sem entender, a gente precisa continuar crendo, meu amado, ainda que a gente não entenda, porque nós temos que acreditar que Deus é amor, Deus nos ama, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Por isso a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu não consigo entender como é que isto vai cooperar para o meu bem. Eu às vezes não enxergo no momento, mas de alguma maneira Deus vai, de alguma maneira, fazer com que qualquer coisa que aconteça em minha vida vai cooperar para o meu bem. Mesmo quando eu não entendo. Deus sabe. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que iria acontecer. Deus sabe do futuro. Eu não sei do futuro. Deus conhece o amanhã. Então eu confio na bondade de Deus, eu confio na onisciência de Deus, eu confio no cuidado de Deus por minha vida, pelos meus filhos, eu confio no cuidado de Deus pela minha casa. Mesmo que eu não tenha as respostas, eu sei que de que alguma maneira as coisas vão cooperar para o bem. A Bíblia diz em Romanos 8:37 que nestas coisas, porém, ou em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas nós podemos ser mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Hebreus 10:35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança. Era isso que Paulo queria. Sabe, queridos, olha, Paulo falou o seguinte: eu não quero que ninguém se inquiete com essas tribulações. Não deixe essas tribulações apavorarem vocês.
Não deixe essas tribulações causar medo em vocês. Não deixe essa tribulação tirar a paz de vocês. Não deixe essa tribulação deixar vocês aflitos, angustiados, preocupados. Aprenda a descansar, a confiar. A confiança no Senhor tem grande galardão, tem recompensa. Aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz, não será abalado. Ele é como o monte de Sião, que está firme para sempre. A gente tem que aprender a confiar em Deus quando nós não enxergamos uma resposta, não enxergamos uma saída, mas nós cremos. Deus sabe tudo. Deus tem tudo nas suas mãos. Nem tudo eu entendo. Eu não sei tudo, mas eu sirvo a um Deus que sabe tudo. Porque quantas e quantas vezes eu gosto de falar isso, porque eu acho que esta palavra tem que estar na cabeça da gente, de que nenhuma dor é para sempre. É verdade, a Bíblia fala isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sim, é verdade. Choro, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente pensa, acabou a vida, aconteceu isto, não tem mais como eu viver. Mas a gente que é cristão, Deus pode curar o nosso coração, Deus pode curar a nossa vida e fazer com que o riso venha novamente nos nossos lábios, vai nos abençoar. É verdade. Às vezes a pessoa, falei no outro culto que às vezes a pessoa fala, morre o marido, morre a esposa, ele chora e fala, meu amor, isso e aquilo, e chora, o que eu vou fazer agora? E bate a cabeça, e um ano depois está casado com outro. Às vezes até antes. Passou. A dor, querido, é verdade, a dor ela é um tempo na nossa vida. Chega um momento, você que serve a Deus, Deus vai curando o teu coração, vai curando o teu coração, vai curando o teu coração. Eu até falei, eu prefiro morrer antes da minha esposa, porque aí é ela que fique sozinha, eu não, né? Eu vou para o céu. Mas é difícil você conviver com uma pessoa anos e depois você perde a pessoa, mas o Espírito Santo é consolador, ele vai querer consolar e ajudar você, e se você deixar, o Espírito Santo vai consolar o teu coração, vai ajudar você a passar pelas tormentas e tempestades da vida, e pelas noites de choro e os meses de choro, até que um dia a alegria vai vir quando você acordar, e as misericórdias do Senhor vão se renovar a cada manhã, porque a fidelidade dele é grande para conosco, e Deus vai alegrar novamente a sua vida, e vai dar a você esperança, meu amado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, Israel, no meio daquela tempestade que estavam vivendo, do cativeiro, foram levados para o cativeiro na Babilônia. O profeta Jeremias falou para eles, assim diz o Senhor, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Sabe por quê? Porque eles pensavam, o futuro acabou, a esperança acabou, nós vamos pendurar as nossas harpas, não tem como cantarmos para Deus, mas o profeta falou, olha, o que o Senhor disse para você, é que Ele tem esperança, Ele tem um futuro, que você não vai chorar a vida inteira, vai haver cura. Quando a gente está passando por uma tribulação, como eles estavam passando, às vezes de perder familiares, de ser preso, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar no Senhor, que o melhor vai acontecer, o melhor vai acontecer. Às vezes, o cristão ele pode até morrer realmente por causa da sua fé, eles poderiam até morrer por causa da sua fé, mas olhe para Deus, olhe para Deus, não olhe para as coisas que acontecem ao nosso redor. Como é que nós vamos responder às lutas? Nós podemos ficar ressentidos e culparmos a Deus por elas. Nós podemos ficar chateados e descrermos. Eu não quero mais servir a Deus. Satanás fala que Deus que é este. Eles eram novos convertidos e Paulo fala, eu não aguentava esperar mais, eu queria saber o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso trabalho. Sabe, eu queria saber o estado da tua fé,
porque a nossa fé às vezes é testada, onde nós colocamos os nossos olhos, porque é fácil nós falarmos, eu creio em Deus, quando nós estamos no topo da montanha, é fácil nós falarmos, eu creio em Deus, quando tudo vai bem na nossa vida e no nosso barco, mas quando vem uma tempestade, muitas vezes nós ficamos chateados e nós ficamos ressentidos e nós culpamos a Deus por causa das coisas que acontecem em nossa vida. E eu não posso aceitar isso na minha vida. Não posso deixar que o ressentimento, a amargura entre no meu coração e eu perca a minha fé no Senhor. Segunda coisa, eu posso me isolar das pessoas. E Paulo fala que eu posso culpar o líder até. Puxa, a vida estava tudo bem até Paulo chegar na cidade, porque Paulo pregou o evangelho para nós e nós cremos e agora nós estamos nessa situação toda e às vezes pode ficar até bravo com ele, mas Paulo fala aqui, olha, agora eu fico aliviado porque eu sei que vocês estão sentindo a minha falta e queriam me ver. Ele fala aqui, olha, por isso nós somos consolados acerca de vós, ele fala assim, olha, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós desejamos ver vocês. Olha, a gente pode ficar ressentido com pessoas, às vezes acontecem problemas e às vezes eu vejo coisas que acontecem, tem gente que sai da igreja e fica brava comigo, pessoas que às vezes me amaram a vida inteira, por exemplo, ô pastor, depois que por alguma razão que ela sai da igreja, ela não fala mais comigo, eu sou culpado de todos os problemas que acontecem na vida dela. E eu não fiz nada para ela. A pessoa vinha aqui na frente, me abraçar e falar, pastor, que palavra para a minha vida, fica 15 anos falando isso para mim. Depois, de repente, parece que eu sou culpado de todas as tragédias que acontecem na vida da pessoa. É verdade, Paulo pensava isso daí, olha, ele queria saber como é que estavam os irmãos, e ele fala o seguinte, olha, agora porém com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança, vocês têm um coração agradecido de nós, desejando muito ver-nos, como também, aliás, nós também queremos ver vocês. Sim, irmãos, por isso nós somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. A terceira maneira que nós podemos responder às tribulações da nossa vida, é respondermos com fé. É estarmos firmados em Deus. Você não está firmado no homem. Tem gente que sai da igreja por causa do pastor, ou sai da igreja, deixa de ser crente. Não estou dizendo que você não mude de igreja, mas tem gente que deixa de ser crente, deixa de crer em Deus, porque o pastor fulano pisou na bola. Problema do pastor fulano, não é teu. Você não está firmado no homem. Você não está firmado na placa da denominação, você não está firmado no irmãozinho, eu não vou mais na igreja porque aquele irmãozinho lá não me cumprimentou. Problema do irmãozinho, você está firmado no irmãozinho ou em Cristo, meu amado? Paulo fala aqui, olha, agradeço porque vocês estão firmados no Senhor. Se você estiver firmado no Senhor, o Senhor nunca deixa você, meu amado. Você pode passar por situações difíceis na vida, mas o Senhor vai sempre estar lá. Algumas vezes você vai até ser tentado a pensar que Deus não está lá, mas Ele está lá porque Ele prometeu. Ele falou, eu nunca vos deixarei, nem vos abandonarei. Você sentindo ou não sentindo, Deus vai estar lá cuidando de você, Deus vai estar lá guardando a tua vida. Se você buscar a Deus com todo o teu coração, Ele vai fortalecer você no meio das tempestades da vida, das guerras da vida. A presença dele vai encher o teu coração e você vai ver as dificuldades ficarem minúsculas e você crescer a tua fé, meu amado, porque você crê em Deus, você está firmado nele e não em homens. Paulo ele fala o seguinte em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, olha, em tudo nós somos atribulados. A nossa vida, muitas vezes, Paulo fala, ele passou por muitas perseguições. Cada vez mais, eu sei que tem um filme passando aí, Paulo, eu não assisti ainda, quero assistir. Vou tentar ver um tempo, antes de sair em cartaz, né? Quando eu vou ver, já saiu. E que está passando sobre a vida de Paulo, não sei se vocês assistiram, se gostaram ou não.
Mas quando a gente lê, estuda a vida de Paulo, a gente vê um homem abnegado, a gente vê um homem disposto a morrer por causa de Cristo, a gente vê um homem que dava a sua vida por causa das pessoas, a gente vê um homem que não mediu sacrifícios, não mediu cansaço, não mediu viagens, não, em cada cidade que ele ia, ele apanhava, levava chicotadas, levava varadas, e se levantava apedrejado, e ia para a próxima cidade e pregava lá o evangelho também. Viagens longas, viagens de navio, naufrágios, viagens a pé, atravessando montanhas para levar o evangelho às pessoas, a pregar em lugares em que ele não era bem visto, bem querido, em lugares em que o expulsavam da cidade, a preocupação com os irmãos, as orações de madrugada, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Quando ele escreve a sua última mensagem lá em 2 Timóteo, ele fala lá que ele estava preso lá em Roma, naquele calabouço lá na prisão marmentina, segundo a tradição, um buraco na terra. Ele fala: na minha primeira defesa ninguém esteve comigo, mas o Senhor me revestiu de forças. Porque você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não precisa temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado vão confortar, vão consolar a minha vida. O seu Espírito vai me ajudar a passar pelas tempestades, e eu vou chorar um dia, 2 dias, mas no 3º dia, no 5º dia, a alegria vai voltar a estar na minha vida, porque Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e para a tua vida também, meu amado. O que o diabo quer é que a gente acredite que Deus é mau. O que o diabo quer é que a gente acredite que Deus nos deixa na hora que a gente mais precisa. Paulo, ele fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos. Às vezes a gente fica perplexos com o que acontece, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tem dias que parece que uma montanha caiu sobre nós. Aqui a Bíblia fala do dia mau. Parece que naquele dia todas as coisas e todas as forças do inferno vieram contra a nossa vida. A gente está abatido, mas não estou destruído. O Senhor está comigo. Ainda que o justo caia uma vez, 7 vezes ele vai se levantar. Se ele cair, o Senhor vai colocá-lo de pé. O Senhor é a nossa fortaleza, refúgio na hora da angústia e da tempestade. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nosso socorro não vem do braço do homem, não vem da força do homem, não vem da ajuda do homem, não vem da amizade do homem. O nosso socorro vem do Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, poderoso para nos levantar, nos dar vitória no meio das guerras que nós enfrentamos em nossa vida, meu amado. De maneira que Paulo fala, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Não deixe que as tribulações da vida roubem a tua fé, inquietem você, tirem o teu sono, mas vai dormir em paz e creia, em paz eu vou me deitar e vou descansar, porque o Senhor está cuidando da minha vida. E não pense que pastor também não passa por lutas. Porque pastor é igual a todas as pessoas. Pastor é igual a todos. Eu prego para você e prego para mim. Para você ter uma fé inabalável, você não precisa ser perfeito, porque não existem pessoas perfeitas. Mas o que é bom é que você cresça a cada dia. Como é que nós crescemos na fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Cada dia que você coloca lá um versículo para dentro de você, você decora às vezes um versículo, você vai começar a crescer em fé. Você começa a conhecer mais a Deus e a tua fé vai crescendo. Você não é perfeito, mas a importância que Paulo fala é nós crescermos na fé, crescermos na fé, crescermos na fé. Nós crescemos à medida que nós vamos meditando na palavra de Deus. Então nós não precisamos ser perfeitos, mas nós precisamos crescer. Para você ter uma fé inabalável, você não precisa conhecer todos os fatos,
Mas você deve saber que Deus conhece todos os fatos. E nele nós descansamos. E nele nós vivemos. Você precisa confiar, mesmo quando as dúvidas quiserem vir. Mesmo quando os sentimentos quiserem vir. Fé não é sentimento. Mesmo que os temores quiserem vir. É como nós cantamos aqui. Se a montanha se abalar, o Salmo 46, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, e os mares rujam, as águas rujam, eu não temerei, mas eu confiarei no Senhor. Eu vou confiar em Deus, ainda que venha tempestade, as ondas do mar querem cair sobre a minha vida. Os inimigos parecem que de todos os lados estão me cercando. Como Davi falou aqui no Salmo 25, olha, ele fala aqui no Salmo 25, ele diz assim, eu estou sozinho e aflito, alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E ele fala, porque os inimigos estão cercando a minha vida, mas não importa, se os inimigos vierem contra nós ainda assim estamos firmados no Senhor, nós cremos em Deus, num Deus que não abandona, num Deus que é presente, num Deus que é consolo, num Deus que sempre quer o melhor para a nossa vida, meu amado, e é nele que nós estamos firmados. Então, não deixe ninguém se aquiete com estas tribulações, porque todas as tribulações que possamos passar são passageiras. Elas vêm e vão. Elas não são eternas. Eterna é a palavra de Deus. Eterno é o céu com o Senhor. Eterna é a vida que nós temos em Cristo, que começou a vida eterna no dia que nós encontramos a Cristo. Nós não vamos morrer mais. O nosso corpo pode morrer, mas o nosso espírito vai estar bem vivo na presença de Deus. Então, os meus olhos não estão nos problemas, não estão nas circunstâncias, não estão nas coisas que acontecem, não estão na minha razão. Os meus olhos estão na palavra de Deus, os meus olhos estão num Deus que é bom, os meus olhos estão num Deus misericordioso, num Deus que cuida dos detalhes, num Deus que eu vejo que, mesmo nos momentos de incertezas, como Paulo fala, pareceu-nos bem, não era uma certeza, me pareceu, eu achei, eu senti que era o melhor. Mesmo às vezes nesses momentos, a gente vai ver que Deus estava lá por trás dos bastidores da vida, colocando as coisas no seu devido lugar e cuidando de nós mesmo quando nós não enxergávamos as coisas. Ontem eu fui pregar em Rio Claro, na minha cidade. Eu vou para lá, eu não tenho tempo para ficar lá, enfim. Eu vou e volto, né? Bate e volta. Eu vou para a igreja. Eu fui pregar ontem numa igreja, um café de pastores, que numa região lá que eu nunca não existia na época que eu morava lá, que eu era criança, adolescente, conhecia a cidade inteira e não tinha. E estava lá pregando para os pastores e pensei, olha, eu vejo em todas as coisas aquilo que eu prego para vocês. Eu nasci na família certa, eu nasci no lugar certo, no tempo certo. Deus usou meu pai e minha mãe para formar coisas em minha vida. Eu vim para São Paulo no tempo certo. Deus cuidou das coisas, Deus supriu. Quando a gente começa a analisar a nossa vida, você que ama a Deus e você começa a olhar a tua vida e você fala, puxa vida, como a boa mão do Senhor esteve sobre a minha vida durante todos os anos, mesmo em alguns momentos que parecia que eu estava sozinho, lá estava o Senhor me carregando no colo e me colocando no melhor desta terra e no centro da sua vontade. Então não deixe que as tribulações momentâneas inquietem o teu coração, roubem a tua fé, roubem a tua paz. Confia no Senhor com todo o teu coração e tudo vai dar certo.